Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do Vacina Talks. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. As nossas lives, têm com esse intuito informar vocês, poderem dar a oportunidade de vocês tirarem as suas dúvidas com relação tanto às vacinas, mas principalmente com relação à vacina da Covid-19. Por isso que a gente está aqui fazendo esse programa para vocês. Eu sou o Robson Amaral, eu sou membro do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento e também do UP Vacina, que são os dois projetos que estão realizando, então, esse evento que é o Vacina Talks. Quem está comigo hoje, então, aqui no backstage é a Natália Pereira, também membro do UP Vacina, que está me ajudando. Se você não assistiu ainda nenhuma das nossas lives do Vacina Talks, a ideia não é ser uma palestra contando apenas com especialistas sobre vacina, mas sim trazer convidados de diferentes áreas de atuação para a gente poder bater um papo, então, a respeito dessas principais dúvidas que a sociedade tem a respeito das vacinas, principalmente o Covid-19, ou assuntos que têm um ganho holofote nas últimas semanas. O Vacina Talks ele foi idealizado pelo projeto de vacina e do Ilha do Conhecimento, como eu disse para vocês no início. A União para a Vacina, UP Vacina, ela é uma iniciativa que foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto da USP, que é de Ribeirão Preto, em parceria com o Centro de Terapia Celular e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, e também os projetos de divulgação científica Ilha do Conhecimento, Vide Academics e o Game Club da FEA. Hoje a gente conta também com vários outros projetos de divulgação científica que têm ajudado o UP Vacina. O objetivo do UP é, então, divulgar, tanto da divulgação científica e também trazer instituições para combater, então, as desinformações a respeito das vacinas. E o Ilha do Conhecimento, se você também ainda não conhece, ele é um projeto de popularização da ciência, totalmente gratuito e colaborativo, onde a gente traz, então, profissionais de diferentes áreas para contribuir com o nosso conteúdo. Se você não conhece a vacina e nem o Ilha do Conhecimento ainda, fica o convite para que vocês conheçam os nossos sites, nossas redes sociais, sigam nosso conteúdo e divulguem também. Bom, o tema, então, de estreia, que a gente escolheu dessa noite para começar essa segunda temporada é o Covid-19, o que precisamos saber sobre as novas variantes. Bom, a disseminação do vírus SARS-CoV-2 vem gerando todo um alfabeto grego de variantes, como vocês têm visto. Esse alfabeto grego é o sistema de nomenclatura que a OMS utiliza para identificar mutações. É por isso que a gente fala de gama, delta e tudo mais. A delta hoje é a dominante no mundo, mas tem outras linhagens aí que têm chamado a atenção, como a Mi e a Lambda também. E é por isso que, dentre essas variantes, que a gente se pergunta, será que há semelhança entre elas? Ou melhor, há diferença entre essas variantes? Como que essas variantes surgem? Como que a gente pode nos proteger dessas variantes com medidas sanitárias e também tendo acesso a informações verdadeiras e de qualidade. E a pergunta que acho que todo mundo está se fazendo, será que a imunidade em massa realizada pelas vacinas estaria ameaçada por essas variantes? Então, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai passar um pouco por esses assuntos e escutar o que os nossos convidados têm a dizer a respeito. Primeiramente, gostaria de dar a boa noite e as boas-vindas ao Dr. Anderson Brito. Olá, Dr. Anderson Brito, olá, tudo bem? Dr. Anderson Brito é biólogo pela Universidade de Brasília, mestre em microbiologia pela USP, doutor em biologia computacional pelo Imperial College London e realizou pós-doutorado na Escola de Saúde Pública da Yale University. Atualmente é pesquisador do Instituto Todos pela Saúde. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, Anderson. Olá, Robson, boa noite, muito obrigado por me receber aqui hoje, não somente você, como também o pessoal do UP Vacina. E vamos lá, Eu acho que ainda existem muitas dúvidas a serem esclarecidas e eu estou aqui para isso. Obrigado, boa noite. Nosso segundo convidado é o ilustre Hugo Fernandes, que eu tenho uma honra de dar boa noite inteira aqui nessa nossa iniciativa. Hugo é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em Zoologia pela Universidade Federal da Paraíba e tem pós-doutorado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professor pesquisador na Universidade Estadual do Ceará e também tem trabalhado muito com popularização da ciência no Brasil em suas redes sociais e também através de várias iniciativas. É colunista da Band News, diretor do Science Blogs Brasil e colaborador do Observatório Covid-19. Muito boa noite, Hugo, é uma honra ter você aqui com a gente. Boa noite, honra toda minha. Estou aqui mais para aprender do que outra coisa. Vamos lá trocar uma ideia. A honra imensa estar aqui do lado do Anderson, da Lorena, você, Robson e todo mundo da União para a Vacina. Muito obrigado aqui pelo espaço.
Obrigado mesmo. E a doutora Lorena, vou dar as boas-vindas a ela, que é biomédica, tem mestrado em patologia molecular e doutorado em biologia molecular, com ênfase em virologia, na Universidade de Brasília. Atualmente é cientista associada na Universidade Emory, nos Estados Unidos, trabalhando com tratamento molecular de doenças virais e também desenvolvimento de vacinas. Muito boa noite, também é um grande prazer ter você aqui, Lorena. Boa noite, obrigada. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui, espero que eu possa colaborar bastante aí do lado dessas feras, então, muito obrigada. Muito obrigado. Bom, então agora a gente coloca todos os nossos convidados ali de novo, todos juntos aqui na nossa roda de conversas. E, bom, recentemente, né, quando a gente está falando de variantes e tudo mais uma vez o Brasil ganhou destaque aí, né, nas mídias, quando o assunto é Covid-19, né, digamos até, infelizmente, mais uma vez o Brasil tem ganho destaque nisso. Tem alguns estudos que têm apontado, então, que não só no Brasil, né, mas o Brasil, Índia e África do Sul foram focos, né, do surgimento de novas variantes desde o início da pandemia até o mês de junho, né, através de estudos de sequenciamento genético. Então, esses cientistas acabaram concluindo que essas mutações foram muito mais comuns nesses países, então, por exemplo, como aqui no Brasil. Vamos tentar começar do início, então, para a galera que está assistindo a gente poder entender, quem ainda não entende essa nomenclatura das variantes, né, mas vamos falar uma parte mais técnica, né. Anderson, como que essas mutações, elas surgem? E essa frequência que a gente tem visto nas mutações do vírus SARS-CoV-2, elas são diferentes do que a gente tem observado para outros vírus? Como que isso tem sido estudado e discutido? Uma coisa que é bastante importante a gente ter em mente é que o vírus nunca para de sofrer mutações. Isso é da natureza dele e de qualquer outro organismo. Digamos, organismos, de uma forma geral, eles sofrem mutações ao longo do tempo. A diferença é que os vírus, eles sofrem mutações a uma taxa muito mais rápida. Então, a gente consegue acompanhar isso praticamente em tempo real, né? Esse coronavírus, a sua família de vírus, né? Coronaviridae, é uma família de vírus que a gente sabe que acumula normalmente de 2 a 3 mutações ao mês. E isso é algo simplesmente esperado. É importante aqui eu salientar a diferença, né, entre mutação e variante. Porque eu vejo que muitas vezes esses dois termos são usados como se eles representassem a mesma coisa. Mutação é uma mudança no material genético. A gente deve lembrar aí dos A, T, Cs e Gs. Mudanças ali são mutações. Variantes são vírus que têm essas mutações, que têm essas variações genéticas, daí o nome variante, em relação àquele primeiro dos vírus, né, coronavírus, que foram isolados no início da pandemia. Qualquer vírus que tem 1, 2, 3 mutações diferentes daquele vírus, né, original, digamos assim, é uma variante viral. E as mutações, elas só ocorrem enquanto o vírus está infectando uma pessoa, né, infectando pessoas, ou hospedeiros de uma forma geral. Animais também, a gente sabe que esse vírus ele tem infectado animais, não humanos. E é ali naquele processo, na etapa de multiplicação ou replicação do material genético viral, quando ele é, digamos, copiado dentro das nossas células, esse processo ele é passível de erros. Então, esses erros acontecem, as cópias não são perfeitas, elas vêm com mutações. Como que a gente impede que novas mutações surjam? Impedindo que o vírus alcance novas pessoas e siga infectando mais e mais e mais pessoas. Daí que a gente repete há mais de 1 ano e meio a importância do uso de máscara, a importância de fazer distanciamento, né, social, e agora a gente tem vacinas. Então, a importância da vacinação também. Então é isso, de uma forma geral, variantes e mutações são naturais e elas ocorrem com uma frequência que a gente já entende que é, digamos, constante. Sempre vai ter mutação. O que a gente pode fazer é evitar que o vírus siga se espalhando e se modificando ao longo do tempo. Essas mutações, elas tem já dados que mostram, ela está relacionada à mesma capacidade dessas variantes serem mais transmissíveis ou menos transmissíveis? Há uma correlação já com relação a isso? Sim, identificar se uma variante é mais transmissível e se essa maior transmissibilidade tem relação com algo genético do vírus é sempre uma tarefa muito difícil, porque a gente sabe que existem outros fatores que também favorecem e tornam e dão ao vírus uma capacidade de ser mais transmitido.
O primeiro fator, digamos, ambiental, que não é nada genético, é, por exemplo, o nosso comportamento. Comportamento humano de não usar máscara, de se aglomerar, entre vários outros, é um comportamento que favorece o vírus e qualquer variante que a gente tem por aí vai se beneficiar disso. Então, quando a gente detecta uma nova variante, ela começa a subir em frequência de maneira muito rápida, sempre levanta-se essa questão. Essa variante tem algo novo, geneticamente falando, algumas mutações novas ali deram a ela essa capacidade de ser mais transmissível, ou existem elementos externos que estão favorecendo o vírus? Daí, vários estudos são feitos, seja na bancada, em laboratório, ou também modelos epidemiológicos, para que a gente entenda e consiga separar esses elementos e dizer, não, tem algo especial nessa variante, ela tem esse conjunto de mutações aqui específicos que a gente já viu antes, em outras variantes que são mais transmissíveis, e muito provavelmente, sim, existe um componente genético nessa variante que dá a ela uma vantagem maior. Então, a gente tem sempre que olhar dessa forma. Existem componentes genéticos do vírus? Existem. Mas também existem fatores ambientais, e entre eles, o nosso comportamento é um fator que pode, sim, beneficiar o vírus. Daí a necessidade de fazer estudos mais aprofundados, e por isso que a gente classifica essas variantes de maneira diferente. A gente já tem ouvido falar bastante, né? Variante de preocupação, variante de interesse. As de preocupação, porque a gente já estudou elas o suficiente para entender. Elas têm algo de diferente, biologicamente. As de preocupação, não. Elas têm as mutações, algumas mutações que as de preocupação têm, só que a gente ainda não tem evidência suficiente para dizer que elas são, de fato, mais preocupantes que as demais. Mas aí é uma questão de mais estudos e, eventualmente, as variantes de interesse, elas são, digamos, promovidas, a variante de preocupação, muitas vezes elas são até rebaixadas, e não, elas não têm nada demais, a gente não vai mais monitorar elas de maneira tão frequente, digamos assim. Vamos olhar mais para as outras variantes. Mais ou menos assim que acontece. Lorena, você tem alguma coisa para acrescentar sobre essa mutação, variante? Então, é importante lembrar, eu estava ouvindo o Anderson falar, e é bem isso mesmo, mas assim, no início, né, principalmente se tratando de um vírus novo como o SARS-CoV-2, como ele explicou, isso é natural de um vírus, né, isso acontece de forma natural. E no início, isso aí tudo acontece de forma aleatória. No vírus não tem essa capacidade inteligente de falar assim, opa, deixa eu mudar isso aqui. Só o que acontece é o seguinte, como a gente não para a circulação viral numa pandemia, essas mutações que acontecem de forma aleatória e que beneficiam o vírus, elas começam a ser selecionadas, né? Você continua passando aquilo, ela começa a se sobrepor, e isso começa a ser selecionado. Então, é como o Anderson disse, as variantes são naturais, o que não é natural é o nosso comportamento de fornecer isso para a variante. Então, a gente, né, para a variante, não, para o vírus, né, para ele continuar se selecionando, se melhorando e tudo mais. Então, apesar de ser uma coisa natural, a gente consegue, através das medidas restritivas, uso de máscara, tentando diminuir a transmissão, segurar esse melhoramento, vamos colocar assim, essa forma de selecionar variantes que são benéficas aos vírus. Porque também são geradas variantes que são maléficas, acontece alguma coisa ali, algum erro, que é ruim, mas elas não perpetuam, né? Elas são ruins para o vírus. Então, de certa forma, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que a gente continuar fazendo isso, não diminuindo essa circulação viral e mantendo a transmissão alta, a gente está ajudando ao vírus, que aleatoriamente colocou uma variante lá que foi benéfica a ele, a continuar sendo benéfico, ou então a piorar, né? Se beneficiar cada vez mais. Uhum. Eu me permitam fazer uma analogia, até mesmo para a turma que não é da área da saúde. O bom de não ser da área da saúde é que eu fico buscando analogias para explicar porque não é também. Mas, enfim, mutações fazem parte do contexto do zoólogo e tudo mais, né? O estudo da evolução, ele tem como primórdio a zoologia. O que eu costumo dizer, quando a gente vai ensinar a evolução, a falar de mutação, é que mutações são aleatórias. A gente pode dar um exemplo de um time de vôlei, tá? Vamos supor que o seu corpo é um time de vôlei. Só que a ideia é fazer com que a bola não caia no seu chão. O outro lado é o time do vírus. O que está acontecendo?
Se você for num lugar aberto, tá? E um monte de gente passando para querer jogar, pode ser que, por acaso, passe alguém ali no time do vírus, fala assim, ó, time de fora é meu. Esse aqui tem 2,10 metros de altura. Pode ser que nunca venha essa camarada de 2,10 metros, mas pode ser que um dia venha. Como é que você faz para evitar que ele não venha? Porque se ele vir, vai dar cortado em cima de você, na sua cara, vai dar bola no chão e você vai perder o jogo. O que você faz é tentar fechar o espaço. Se você fecha o espaço, a probabilidade de alguém passar ali, entrar na porta, opa, tem um time de vôlei aqui jogando, me dá, por favor, o time de fora é meu, ela é muito menor. O que eu quero dizer com isso? As mutações, elas ocorrem. Como o Anderson bem disse, ocorrem de forma absolutamente frequente. E não é um privilégio do Brasil, África do Sul, Índia, México. É um privilégio de absolutamente todas as localidades onde o vírus ocorre. A questão é, neste momento, esse exato momento, pode estar surgindo uma mutação em Poconé, no Mato Grosso, extremamente mais transmissível ou até mais letal. O que vai salvaguardar a gente? É que essa mutação não vai ser repassada se a gente mantiver o uso de máscara, distanciamento social, ventilação de ambiente e outras coisas. Por isso que a gente não pode ficar brincando com essa roleta russa. Eu não posso simplesmente deixar o meu jogo de vôlei aberto para qualquer um entrar e, de repente, por uma obra do acaso, entrar 2, 3 pessoas com 2,10 metros de altura e vai dar cortada na minha cara. Então, é mais ou menos isso. Tá? Não tem como controlar as mutações. O que se tem como controlar é diminuir a velocidade de circulação do vírus. Por quê? Diminuindo a velocidade de circulação do vírus, ele não tem muito para onde ir, então a taxa de mutação diminui, e mesmo que elas ocorram, e essas mutações podem ser, como, né, qual é a mutação mais preocupante? São aquelas que são mais transmissíveis ou mais letais. Caso elas ocorram, elas também não tenham para onde ir. Esse o comunicado que a gente tem que fazer, para não parecer uma coisa do tipo terra arrasada. Não adianta nada eu tomar vacina, não adianta nada eu manter os cuidados profiláticos, porque tem variante mesmo, esse vírus vai mutar e assim, não. A variante preocupante, a preocupação em relação às variantes é uma consequência do abandono do distanciamento, de máscara, de vacina e de outras medidas. Perfeito. Aproveita a colocação, Gugu. Já está aproveitando, que era isso mesmo que eu ia puxar agora, com relação, então, a informações, né? O que a gente tem passado desde o início da pandemia, né, para a sociedade, as notícias, o que a mídia divulga e tudo mais. Não é apenas as variantes que têm prejudicado o combate à pandemia, mas ainda assim a gente tem, e a gente tem que falar sobre isso sempre, que é a perpetuação das fake news sobre o Covid, que tem voltado a circular bastante, que é outra coisa também que, né, às vezes com um tempo que ia passando, a gente falava assim, talvez a sociedade aprendeu a olhar realmente, né, o que é uma informação ali confiável, o que não é, e a gente está caminhando ali talvez para, né, parar de falar sobre fake news, mas não. Né, e com as variantes em alta, você tem de novo todas essas postagens em redes sociais de diferentes formas, diversos tipos, né? Tem desde que sugere que as variantes não existem, né? Que negam a existência das variantes, que a nomenclatura é criada nos países, né? Até algumas notícias que vão induzir a interpretação de que as próprias vacinas gerariam as variantes, né, mortais. Então a gente tem de tudo, né? E como um dos seus, né, milhares de fiéis seguidores, por diversas vezes a gente vê, né, alguns stories seus que realmente demonstram, né, aquele certo cansaço em às vezes ter que voltar realmente discutir um assunto, né, e ter que falar, né, caramba, eu tô aqui falando de novo, né, sobre isso. E seja para desmentir notícia falsa, ou seja para tentar esclarecer algumas, né, interpretações equivocadas. Então, baseado nessa trajetória e tudo que você tem feito com divulgação, não só mas quero ouvir da Lorena e do Anderson também, que vocês, né, têm também atuado nessa parte,
A grande mídia ainda não consegue passar informação científica para a sociedade de uma maneira clara, ou a gente também está falando de uma, vamos botar entre aspas assim, uma deficiência que a gente tem na sociedade em interpretação de texto, de notícia, ou ambas as coisas ali aliadas. Às vezes a notícia em si não é uma notícia falsa, né, mas é uma má interpretação dela, né? O que você acha que ainda a gente tem tido com esse problema das pessoas não entenderem? Né? Olha, sua pergunta, ela dá 20 teses de doutorado, né? Eu geralmente, quando fazem perguntas nesse sentido, né, sobre como combater a fake news, como lidar com isso, enfim, eu começo a minha resposta com uma pergunta, que é: como se vence uma guerra? Né? E aí vamos dizer assim, se vence uma guerra com muitas coisas. Aí eu pergunto, tá, vamos lá, eu venço uma guerra só com tanques? Não. Eu venço uma guerra só com armas? Não. Eu venço uma guerra só por terra? Não. Eu preciso de estratégia, vanguarda, eu preciso de retaguarda, eu preciso de snipers, eu preciso de fuzilaria, eu preciso de caças, eu preciso de uma série de coisas, e eu preciso, obviamente, das pessoas que ficam ali num jogo de xadrez projetando o que deve ser feito ou não. Então é algo muito complicado. Só que, ao contrário de uma guerra, o combate às fake news não tem um centro. Não existe um centro estratégico de combate às fake news. Aliás, até poderia ter, o nome disso seria governo, mas neste atual governo que nós temos é o exato inverso disso. Vamos lá. Quando eu tenho uma fake news, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual é o real impacto dessa fake news? Né? E procurar saber qual é o impacto. Para eu saber o real impacto, eu preciso visitar as bolhas. Eu preciso saber o que as bolhas estão comentando. Então, é muito fundamental você ter o mínimo do conhecimento de entender o quanto que aquela fake news está realmente permeando ali, né, e que ela tem um real impacto. Porque, senão, você corre o risco de transformar uma fake news em algo absolutamente, né, que era algo absolutamente incólume, e você dá a ela holofote. E aí sim ela passa a viralizar fora da sua bolha de controle. Então a primeira coisa é tentar reconhecer isso, e para isso não tem jeito. Tem que ter um pouquinho de estômago, aliás, muito estômago, porque você precisa entender o que as bolhas anti-consciência, anti-realidade, estão falando sobre aquele assunto. Ok? Agora, não, a fake news, ela realmente é algo que está impactando, né? As pessoas estão acreditando, por exemplo, que vermectina previne contra a Covid. Não é, por exemplo, um WhatsApp do chá de alho, né? É realmente uma coisa que está aí, está sendo feita. Beleza. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Primeiro, a gente precisa entender que, em se tratando de pandemia e fake news, boa parte, ou a maior parte delas, estão ligadas à questão de... como é que eu posso dizer isso de uma forma eufêmica? De idolatria política. Ok? Então, a primeira coisa é: o que você quer? É desconectar o máximo de pessoas possível daquela fake news. Então, você tem que partir do princípio da empatia. É entender as dores de quem consome a fake news. Veja, consome a fake news, tá? Porque quem consome a fake news é vítima. Inclusive, aquele que consome e compartilha. Ele é uma vítima desse processo. Ele também pode se tornar vilão, mas, primordialmente falando, ele é uma vítima de uma desinformação patrocinada e intensificada por uma idolatria política polarizada. Né? Lembre-se, fake news, ela é ambidestra, esquerda e direita. Em se tratando de Covid, hoje ela está mais focalizada à direita, né? A apoiadores do atual presidente. Esse contexto precisa de um mínimo de empatia, para que você tenha ali uma conexão, entender as dores e, a partir disso, você dirimi-las.
tá? Que não significa dizer que você vai ser complacente com quem patrocina e cria fake news. Isso é uma outra história, né? Isso é uma outra história. Mas esse processo ele é fundamental. Então, por mais que coste a necessidade de você mandar um seu burro ou idiota, assim, é interessante você entender que há um objetivo maior, que é desconectar essas pessoas da fake news. E veja, por mais que seja muito complicado, e é muito complicado, a gente vence, a gente consegue vencer, ok? Nós, por exemplo, eu sei reconhecer derrotas infelizes. A do tratamento precoce, por exemplo, foi uma derrota. Não adiantou o que foi, claro que adiantou em algum nível, mas nós tivemos uma massificação, né, e uma distribuição de kit Covid no Brasil para muito além daquilo que divulgadores científicos e imprensa tradicional conseguiu bloquear. Mas em termos de vacina, vitória da ciência brasileira, do jornalismo brasileiro, do sistema de saúde público e dos divulgadores científicos brasileiros. Vitória. A gente conseguiu reduzir 20% de resistência à vacina para 4. Para 4. Ok? Quer dizer, varia entre 4 a 12, né? Tem uns números aí que são um pouco mais, mas a gente conseguiu. Vitória não. Sim, exatamente. Acho que você tocou num ponto muito interessante da empatia, Hugo, porque era aquilo, quando a gente estava discutindo sobre fake news e tudo mais, a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de pessoas que estavam desesperadas, né? Vamos lá no início, sem saber o que estava acontecendo, né? Ou tentando entender o que era tudo isso. E é óbvio, né, que você vinha com uma notícia falsa falando, né? Toma isso aqui que te protege. O desespero daquela pessoa levava ela realmente, porque é o dizer o que ela queria escutar. Né? Ela não queria escutar que não tinha né, solução, ela queria escutar que tinha. Então era muito mais fácil, né? Eu acho que esse ponto a gente enfrentava muito também, né? Quando ia discutir a respeito desses temas e falava, é difícil. Nessa linha, eu fui perguntado há alguns meses atrás uma questão bastante interessante. Existe vacina contra fake news? E na minha visão, a resposta era sim. E o nome dessa vacina é informação, principalmente se ela vier antecipada e consolidada há muito tempo. Basicamente por meio da educação, por exemplo. A educação que a gente recebe nas escolas é uma vacina contra desinformação, de uma certa forma. E durante uma pandemia como essa, uma crise de saúde pública, essa informação ela deveria estar vindo de quem tem esse poder de disseminar informação a nível nacional diariamente. Uhum. E esse alguém, digamos assim, essa entidade, é o governo, principalmente o governo federal. Tem muito poder, muito dinheiro, e poderia estar utilizando aí de profissionais altamente capacitados que a gente tem na divulgação científica, que se importam com o tema, entendem sobre o tema e poderiam estar explicando da maneira mais didática possível as pessoas, por exemplo, ensinando elas como se proteger. Dessa forma, a gente teria menos casos e, quem sabe, a economia reabriria de maneira mais rápida. Mas optaram pelo oposto, por não só deixar de informar, como informar errado. E aí, contra isso, assim, nós somos aqui andorinhas, a gente não vai fazer o verão. A gente pode tentar, só que nós somos uma gota d'água em um oceano quando a gente compara com a capacidade de desinformação que um governo tem se ele tiver essas intenções de desinformar. Por outro lado, eu vejo com bastante bons olhos o fato de que a mídia tem ocupado esse espaço de uma certa forma. E, ao meu ver, é uma opinião pessoal, eu não tenho pesquisas que mostram isso, né? Mas na minha percepção, os jornalistas, eles têm feito um ótimo trabalho. Eles estão ocupando esse vácuo, e eu percebo isso baseado no fato de que eu sempre recebo perguntas de jornalistas querendo entender um pouco mais para reportar as informações de maneira responsável. Eu vejo isso com ótimos olhos. E eu espero que isso aconteça mais, que a gente veja a ciência em
canais abertos de digamos, TV e rádio com mais frequência e, principalmente, com vozes ali, né, protagonistas mesmo, pessoas da área científica, divulgadores, pesquisadores, conversando diretamente com o público leigo. Acho que seria uma grande adição daqui para frente. Eu queria fazer um link do Hugo e do Anderson que eles falaram. Enquanto eles falavam, eu ficava pensando que o Hugo comentou assim, a gente teve uma derrota que foi, por exemplo, o kit Covid, o tratamento precoce. Por que a gente teve essa derrota? Porque veio do governo federal. O governo federal desinformou. Então, a gente olha o impacto que você tem a nível, né, de atingir pessoas quando você tem uma desinformação que vem de cima, né? Então, hoje mesmo, eu tive uma pergunta no direct, era uma pessoa falando, inclusive, sobre essa questão do Ministério agora, da vacinação com adolescentes, e ela estava me falando assim, mas eles falaram isso. Você fez uma live semana passada, falando com uma pediatra, e vocês estavam falando sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria, você estava falando sobre a OMS, sobre todo mundo, né, o FDA, o CDC, todo mundo que recomenda vacinação para crianças, e aí me vem o Ministério e fala isso. Como é que você me diz isso agora? Eu não sabia nem o que falar direito. Então, assim, eu tentei explicar e tudo. Então, o que vem lá de cima, a desinformação, quando ela vem de cima, ela é uma bomba. E aí, se ela vem também lá de cima, a informação, ela também é uma bomba. Mas aí, a nossa vitória, que nem veio a vacina, que na vacina eles não conseguiram, porque foi meio que uma união, literalmente, da galera, da divulgação, porque a gente sabe que é só vacina que vai tirar a gente dessa, junto com a medida restritiva, mas sem vacina a gente não tem nada, né? Não tem progresso no combate à pandemia. Então, a gente se juntou, inclusive mídia, né? Jornalistas sérios, a grande mídia, os divulgadores científicos, todo mundo falou, olha, campanha, né? Vamos fazer uma campanha vacinal. E aí deu certo, mas é só para mostrar o link realmente. Então, se você tem lá do governo federal te desautorizando, né? Então, assim, fica complicado você rebater. Então, de fato, um plano seguro, uma campanha de divulgação segura, bem direcionada, baseada em evidência científica, baseada em dados, vindo do governo federal, era algo que faria com que a pandemia passasse muito mais rápido, né, do que a gente, porque mesmo o Hugo, com os seguidores dele, a gente não tem impacto do governo federal. Então, assim, muito. Então, a gente tem que tentar ir para a internet e fazer uma parte, mas a gente vai atingir até um certo nível de pessoas, né? Então, de fato, o governo federal é imprescindível. Então, a gente também tem que botar ali, né, ficar na pressão com eles também, porque eles também têm em relação a isso. Então, de fato, a gente tem que manter esse caminho, né? Tanto da pressão do governo federal, quanto fazendo essa união de ciência verdadeira, baseada em evidência científica, com dados verdadeiros, com verdade, né? E a adesão do brasileiro às vacinas foi uma derrota muito acachapante para o governo, porque ele encampou a antivacina, né? Não só o presidente da República, isso que fique claro, né? Na verdade, você tem essa adoção ao tratamento precoce, muito que foi assim ancorada pelo que se chama hoje de gabinete paralelo, que sim, tem pessoas que até ontem eram consideradas como grandes cientistas, mas que, né, enfim... Médicos cientistas de nome, né, que estavam ali. É até difícil a gente falar sobre isso, né, porque é assim, quando você vai para o extremo, quem chega para te ancorar são extremistas, sabe? E, embora tenha um nome ou outro que, né, antigamente poderia se dizer como de prestígio, a maioria esmagadora da galera que se junta dentro daquela sala, né, para falar, dar um caminho de tratamento precoce desse tipo, assim, é o substrato do pó de esterco, assim, sabe? Uma galera que não deveria ser ouvida para nada neste nível, né? E é na mão dessa galera que a saúde de 120 milhões de pessoas ficou na mão. Então, essa é uma passagem da nossa história que apoiam ou não o governo hoje, é uma passagem da nossa história que no futuro
você vai ter muita dificuldade de encontrar alguém que fala assim, eu votei no Bolsonaro. Vai ser muito difícil. É que nem eleitor do Collor. Ninguém lembra de um, né? Assim, só que vai ser muito pior. E a gente que eu vou completar o que o Anderson falou, que é o seguinte, informação é uma vacina. Eu vou usar uma semântica diferente, vou dizer que ela é um componente da vacina. Por quê? O movimento anti-vaxxer, ele tem uma capilaridade muito alta em pessoas com muita informação. Ele é, sobretudo, um movimento, em alguns países, é um movimento de classe média, classe alta. Tá? E tem em outros países, por exemplo, como alguns países da África, onde a vacinação é um problema sério, isso já atinge camadas menos abastadas. O Brasil passou por isso, né? A revolta da vacina, por exemplo, foi um movimento que teve ali como base as camadas menos abastadas socialmente, socioeconomicamente falando. Mas hoje não é o que acontece no Brasil, nem nos Estados Unidos. O movimento anti-vaxxer, ele é das camadas socioeconômicas mais altas e, portanto, possui uma escolaridade maior. E se tratando de fake news, pseudociência, a universidade brasileira está em metástase. Nós temos pseudociência dentro das nossas universidades aos montes de constelação familiar à astrologia. Então, a informação ela é importante, a formação ela é importante, mas existe uma coisa que a gente precisa alimentar, um bichinho que a gente precisa da comida, que é a formação científica, não o diploma, mas a formação de uma cultura científica que, permeando várias camadas da sociedade brasileira, consiga identificar por si só aquilo que é científico ou não, aquilo que é válido ou não, e como ela usa essa cultura científica para poder balizar as suas opiniões e balizar as suas ações. Mais uma vez, porque são vítimas. Tá? São vítimas. Nós estamos passando por um processo onde a gente, hoje, está discutindo que as nossas universidades têm de pseudociência. Mas isso vem de décadas, e parece uma coisa meio que intocável. Então, a formação da cultura científica ela é uma necessidade. E eu gosto sempre de um discurso realista, porém, mostrando, dentro desse realismo, o otimismo. Nós, hoje, temos a ciência num hype muito alto. Tá? Nós, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, nós já tínhamos um hype legal, divulgadores na casa de milhões ou dezenas de milhões, né? Hoje, Átila, Natália Pasternak e vários outros se tornaram figuras públicas, mas antes disso, vários deles já tinham atingido a casa de milhões. O que não era uma realidade há 10 anos atrás, okay? Quando a gente começou lá, né, a trabalhar com isso, lá em 2010. Mas nós temos, impulsionado pela pandemia, mas eu nem gosto de colocar isso na conta, porque para mim não. É uma tragédia que não vale a pena qualquer tipo de resultado positivo a partir disso, não tem o que se contar. Mas esse hype, ele tende a aumentar e a gente tem uma cultura científica mais fomentada no Brasil. Acho que é o sonho, né, de todo cientista, de todo divulgador, realmente a gente continuar, né, ter essa continuidade realmente de mudança de mindset mesmo da população brasileira com relação a essa cultura científica. Inclusive, o UP mesmo, a vacina, ele não nasceu, a gente sempre até comenta sobre isso, durante a pandemia, né? Foi antes a gente falar ainda de Covid, quando a gente, o pessoal, né, aqui em Ribeirão, o pessoal do Instituto do IEA, a gente estava preocupado com a queda da cobertura vacinal de outras vacinas, né, que já estava se demonstrando no Brasil, né? Tava caindo muito, 2019 foi uma queda muito grande, sarampo, tudo mais. Sarampo tinha caído muito a cobertura. Foi aí que a gente, né, falou, fazer uma ação. Não tinha nem Covid. E aí que, né, veio a pandemia e tudo mais, a gente acabou direcionando tudo, obviamente, né, já era uma preocupação ali muito grande, que é fruto disso, né,
desses últimos, dessa cultura dos últimos anos, né? Onde a gente se perdeu, né, nesses últimos anos em relação, por exemplo, à vacina, né? O meme que todo mundo acho que compartilhava, que era a mãe obrigando o filho ali a levar, né, a tomar vacina. A gente tinha essa coisa, de repente, né, isso alterou. Mas, e eu acho que vocês bem colocaram mesmo, é o nosso objetivo ali, né, como cientistas. Um dos nossos objetivos. E, bom, a gente falando então da vacina, cobertura vacinal e tudo mais, vem essa preocupação, claro, que é iminente com relação às variantes, de que como elas podem prejudicar, então, essa cobertura vacinal, né? Estou chamando de cobertura vacinal, mas não, né? Esse caminho, né, que a gente tem tido das vacinações, das campanhas de vacinações e tudo mais. Para a galera entrar em pânico ou não, eu queria que a Lorena pudesse falar, então, como essas mutações das variantes têm afetado, então, né, todo esse estudo das vacinas, e se com essa vinda da terceira dose, a gente talvez estaria mais protegido dessas variantes, como que é essa relação? Eu acho, até estava conversando com o Anderson antes, a gente estava até falando sobre isso, né, Anderson? A grande preocupação das pessoas é que surge uma variante assim, super letal e que nenhuma vacina consiga pegar. Mas não funciona assim. Não é tão fácil, não é tão rápido funcionar assim. No mundo real, acaba predominando, já dizia Delta, aquela que é mais transmissível. Ser mais letal não necessariamente é um benefício que vai predominar e dominar uma região, né? Então, por exemplo, né, a gente teve, de todas as vacinas, as variantes de preocupação, a gente tem a variante beta, que aparentemente tem um escape ali vacinal, né, um escape imunológico, né, da vacina maior do que a das outras. Mas, aparentemente, ela não tem a força da delta em relação à transmissibilidade. A gente está vendo tudo isso. Então, você vê que ela acaba sendo predominante, a delta e tudo mais. Aí, em relação às vacinas, as variantes que a gente tem até hoje, o que inclui a delta, as nossas vacinas ainda estão ok, né? Para a delta, que foi uma vacina que aumentou, que é muito mais transmissível, né? Que se espalha muito mais rápido, a gente observou o quê? Que para essa variante em específico, a gente precisava de 2 doses. Tem dados de efetividade literais para isso. Quando você tomava uma dose, você via uma queda bem grande da eficácia, da efetividade dessa vacina em combater tanto a doença sintomática quanto a hospitalização e morte. Então, você tinha isso. Quando você toma a segunda dose, existe uma diferença. De fato, a variante Delta tem uma leve diferença ali em relação à resposta imunológica, mas ela continua com uma alta cobertura. Então, você continua ali tendo uma boa resposta da vacina e também, provavelmente, pessoas que geraram resposta imunológica através de infecção natural, né? Se elas geraram isso. Então, você tem ainda, por enquanto, tudo bem. E aí eu vou chamar a atenção para 2 coisas que eu estava lendo, e aí a gente fala sobre essa questão do sensacionalismo, e aí apareceu a tal da variante Mi e a tal da C.1.2, né? Aí surgiu boom, que essas variantes, elas têm o que a gente chama de constelação de mutações, né, Anderson, assim que fala, elas têm um monte de mutação, e isso, de fato, pode ser ruim para o reconhecimento de anticorpos, de resposta imunológica para o reconhecimento. Mas é como eu falei, a gente tem que estar muito mais preocupado nesse momento com as variantes que estão se espalhando mais rápido. Quais são as variantes espalhando mais rápido? A gente tem a Delta agora, que tem um poder de transmissão muito maior do que as outras ali na frente. De fato, pode surgir uma variante que tenha o poder de transmissão, uma transmissibilidade alta, e que seja diferente o suficiente para escapar da resposta imunológica? Pode. E o que vai acontecer? A gente volta para o início lá do papo. Só a gente diminuindo circulação viral, vacinando, porque quando você vacina, você também diminui a transmissão, né? Pessoas vacinadas transmitem muito menos do que pessoas não vacinadas, para você evite que ocorra essa linda combinação entre uma vacina que seja muito mais transmissível, que aumentou a dinâmica dela dentro da célula, e seja tão diferente a ponto de escapar da resposta imunológica. Nesse momento, as nossas vacinas estão ok. Terceira dose. Lembra que eu falei sobre a Delta e que ela, de fato, é uma variante mais transmissível.
Ser uma variante mais transmissível significa que ela atinge, ela chega mais rápido nas pessoas vulneráveis. Tanto as pessoas que são não vacinadas, quanto as pessoas que não desenvolveram uma resposta imunológica, que não podem se vacinar, que tomaram só uma dose. Todas as variáveis aí da vulnerabilidade. E aí, isso acontece o quê? A Delta acaba chegando lá. Nós temos a terceira dose para pessoas imunossuprimidas e para os idosos agora em prioridade. Por quê? Porque essas pessoas já respondem de uma forma muito diferente à vacina em qualquer situação. Porque o idoso envelhece e o sistema imune da gente envelhece junto, né? A gente tem até termos para isso mesmo. E o imunossuprimido tem a sua imunossupressão por N motivos. Fez um tratamento de uma doença autoimune que acaba deprimindo o sistema imune dele. Então, a terceira dose vai fazer o quê? Ela vai continuar dando o reforço daquela resposta imunológica para continuar segurando essas variantes que chegam mais rápido nas pessoas que são mais vulneráveis. Então, nesse momento, nós temos benefícios, sim, da terceira dose, nós temos benefícios principalmente para essas pessoas. A gente vai precisar ver lá na frente como é que vão estar os números, tem toda a questão de epidemiologia, tem toda a questão de vigilância sanitária, como é que vão estar para a grande população. Por enquanto, a população está bem com a terceira dose, a população jovem, os idosos e os imunossuprimidos devem ter a terceira dose, principalmente por conta dessas variantes. Se surgir uma variante que escape demais da resposta imunológica, aí a gente tem que urgentemente rever esse protocolo, né? Por isso aí o trabalho do Anderson é tão importante, essa coisa da vigilância genômica, eles têm que ficar olhando e nos dizendo, olha, tem uma variante que tem uma diferença muito grande, e aí a gente tem que colocar isso na população. Então a gente precisa ficar nessa vigilância o tempo inteiro, mas por enquanto as nossas vacinas ainda estão bem, assim, para a população em geral. Eu queria adicionar um ponto e enfatizar que um vírus ele não pode mudar de uma maneira indefinida e totalmente sem regras, digamos assim. Porque, vamos dizer, digamos que a proteína spike ela sofra uma mutação em alguma região que favorece aquele vírus a escapar do reconhecimento de certos anticorpos. Pode acontecer daquela mesma mutação também fazer com que o vírus agora tenha uma menor afinidade quanto ao receptor celular. E com isso ele perde. Então ele pode ganhar por um lado e acabar perdendo por outro. E a evolução, ela opera com base nessas pressões, digamos assim. Existe uma mutação, acontece, ela pode favorecer o vírus a escapar de anticorpos, mas aí ela pode também trazer malefícios ao vírus. Então, o vírus, ele sofre mutações aleatórias, como a gente tem discutido, ele fica jogando o dado o tempo todo. Uma hora ele consegue aquela combinação que, opa, essa aqui é favorável. Mas a grande maioria é desfavorável. E quanto mais a gente deixar ele ficar jogando dados, maior aumenta a chance dele acertar, né? Então, diante disso, um outro ponto que eu gostaria de citar é que dificilmente vai ser uma mutação extra num vírus que vai fazer com que a efetividade ou a eficácia de uma vacina caia de 90% para 10%. Não é uma queda tão brusca assim de uma hora para outra. São mudanças de forma seriam como incrementos de mudança, como se fossem cirurgias plásticas que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo. Ele pode diminuir um pouco a sua orelha, mas ainda é reconhecível. Muda um pouco o nariz, mas ainda é reconhecível. Quando essas mudanças elas são muito drásticas, mudou a cor do cabelo, tirou a barba, tá com o olho azul, agora sim, agora já está ficando mais difícil reconhecer o vírus. É basicamente assim. Então, não vai acontecer, é muito improvável que aconteça todas essas mudanças ao mesmo tempo, e agora, pronto, já não é mais possível reconhecer o vírus. Isso leva tempo, meses. E é muito por isso que a gente tem que seguir monitorando como esses vírus estão mudando, que mutações eles estão adquirindo. Essas mutações podem interferir na eficácia da vacina? Essas são as perguntas que a gente sempre se faz diante de uma nova variante que tem algumas características genéticas diferentes. E aí, nesse contexto, a gente precisa dizer que, por serem graduais as mudanças, as vacinas também conseguem acompanhar essas mudanças e sofrer alterações ao longo da sua produção. É o que acontece
com a clássica vacina do grupo de vírus da gripe, né? Então, inclusive, corrija-me se eu estiver errado, né? O influenza, ele tem taxas de mutação mais frequentes, não é isso, Anderson Moreno, do que os coronavíridos? E eles também contam com um mecanismo de evolução diferentes, né? São vírus que não têm um genoma único, eles têm segmentos genômicos, 8, se eu não me engano, 7, e aí eles ficam trocando entre eles. Então não é que a mudança é mutação por mutação, de repente vem um texto totalmente diferente, que entra ali em substituição àquele anterior, e então a informação é diferente. É como se o vírus trocasse metade da sua cara, mudou. Total, agora já ficou mais difícil identificar ele. É basicamente assim que acontece com esse vírus. E HIV tem outros mecanismos, recombinação. Cada vírus tem as suas particularidades. Então esse discurso, né, claro que é uma coisa que precisa ligar o alerta, óbvio, mas esse alerta se chama muito elemento científico. E, ao mesmo tempo, o controle para além das vacinas, para que essa roleta russa não fique sendo girada toda hora, porque a gente precisa de um tempo. Assim, a ciência até consegue avançar relativamente rápido, né? A vacina contra a Covid foi um marco histórico, recorde dos recordes da história científica mundial. Mas, uma campanha de vacinação, ela já é um pouquinho mais complicada. Em termos de Brasil, nem tanto, a gente dá aula. A gente chega na OMS dando aula. Vocês querem resolver problema de doença tropical com vacinas, cola aqui, que quem dá aula é a gente. Mas a gente sabe que o resto do mundo é um tanto difícil, até mesmo para países desenvolvidos, né? Sem um sistema único de saúde, por exemplo, né, ou sem uma adesão muito forte em relação às vacinas. E tudo isso que a gente está falando, eu vou colocar mais um incremento aí na vacina contra a fake news. É comunicação. A comunicação e a cultura em torno disso, ela tende a ser uma arma, por vezes, não sempre, mas por vezes mais poderosa do que a informação científica per si. Eu vi um meme que eu achei sensacional. Assim, o movimento antivacina brasileiro não contava com uma coisa: algo sendo distribuído de graça, onde você tira uma foto e ganha não sei quantas curtidas. O brasileiro não sabe. O brasileiro tinha fila. Não consegue resistir, entendeu? Tinha fila. O brasileiro não consegue. Mas isso tudo é comunicação, né? Isso é um plano de comunicação. A emoção diante de um braço vacinado, ela é uma estratégia de comunicação. Linda. Por isso, eu já estou de saco cheio. Não fica aí você de saco cheio, seu chato. Deixa a galera postar a primeira, a segunda, se for necessidade da terceira, a terceira também. Eu acho que é por aí. Exato. Recentemente eu ouvi um comentário bastante duro, né? Eu não aguento mais ver pessoas sendo vacinadas, e a resposta da pessoa, já não vou lembrar para quem foi, mas foi genial. Eu não aguento mais ver gente morrendo. Exato. Esse é o ponto. Ver gente sendo vacinada, eu quero ver, cara, enquanto for necessário. E no nosso caso, sempre, né? O Brasil aí tem... O que não faltam são patógenos para os quais a gente tem vacina, né? São mais de 15 vacinas do PNI. Então, daí que vem também a difícil tarefa dos antivacina, porque a gente já nasce já com um cartãozinho de vacina pregado no nosso pescoço, praticamente. E assim a gente segue, né? E é difícil lutar contra isso, porque já é cultural, digamos assim. Só para falar, para lutar um pouco contra o sensacionalismo, a gente também já está assim, com um monte de fase clínica 3 de análise de vacina para as variantes finalizando. Então, assim, a hora que não, aconteceu alguma coisa, surgiu uma variante muito nova, ela vai ter que ter vindo de uma dessas que a gente já está avaliando, já vai ter um match que vai ser mais efetivo para ela também. Então, assim, a gente está acompanhando, existe uma vigilância, né, no mundo em relação a isso.
Então, as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas que dificilmente vai surgir assim, um vírus zumbi do SARS-CoV-2 que vai matar todo mundo e fugir de todas as vacinas. A gente pode ficar calmo. Perfeito, gente. Muito bom. Vamos abrir agora, então, para algumas perguntas que a gente tem no chat. Vou pedir para a Natália colocar aqui na tela para a gente. Nath, pode colocar a primeira pergunta. Anderson, qual a diferença entre variante e linhagem? A pergunta da Annalice. Essa é uma ótima pergunta. Como é que eu posso explicar isso? Basicamente, dentro de uma linhagem, a gente tem várias variantes ali. Porque, como eu falei, variante é um vírus que tem uma variação genética. Mas esse vírus, ele evolui por ramificações, digamos assim. No começo era um grupo viral específico, eles foram divergindo. Agora, de repente, a gente tem 2 ramos, que no começo a gente chamou do ramo A e do ramo B. E por isso que hoje a gente tem o B117, enfim, e várias outras B.1, não sei o quê. O ramo B, ele se tornou mais frequente. Mas, basicamente, uma linhagem é como se fosse um grupo familiar de vírus. E ali a gente tem vírus aparentados. Mas eles não são idênticos, eles não são todos gêmeos entre si, clones. Eles têm variações. Então, eles são variantes, só que pertencem a um ramo familiar. No meu caso, por exemplo, o ramo familiar Brito. Eu posso ir voltando no tempo até chegar naquele ancestral comum, Brito, o primeiro Brito, sei lá. Uma linhagem é como se fosse isso, eu sou parte de uma linhagem humana. Lógico que com o vírus é diferente, porque o vírus não tem pai e mãe, né? Ele se replica e gera uma cópia de si mesmo com algumas modificaçõezinhas e vai passando para frente. Mas, enfim, linhagem é basicamente isso, como se fosse um grupo familiar de vírus muito, muito, muito parecidos, mas não idênticos, porque eles têm variações, logo eles são variantes entre si. Posso dar um exemplo que eu uso em sala de aula? Eu e as minhas analogias. Isso serve para espécie, variante, família, qualquer entidade taxonômica que você queira usar, ok? O que é isso? Vamos pegar uma espécie, uma variante. Ela é a pontinha brilhante de um cabo da ótica em movimento. Imagina um ponto de fibra ótica em movimento. Ela é a luzinha brilhante. Atrás dela tem toda a história evolutiva dela, ok? Você, enquanto indivíduo, é uma pontinha brilhante de um cabo de fibra ótica em movimento, deixando um rastro de história evolutiva. Isso é a linhagem. Sabe? Toda essa sua historinha em você é a pontinha brilhando assim, que está em movimento. Tá? Por isso que é tão difícil, às vezes, você definir o que é uma espécie, até mesmo definir o que é variante. Porque isso é como se você tivesse tirado uma foto de uma luzinha brilhante que está andando. No mundo real, elas estão em movimento. E neste momento, 2021, você tirou uma foto desse movimento e está chamando isso de variante, espécie, família, gênero. O que eu noto é que o pessoal usa o termo variante como se fosse um sinônimo, né, de linhagem. Então, por exemplo, a gente tem a variante Delta. Dentro desse nome, desse guarda-chuva variante Delta, hoje existem dezenas de linhagens ali dentro. A primeira era a B617.2. Ela continuou evoluindo, continuou se ramificando. E hoje a gente tem várias linhagens que a gente denomina de AY, AY1, AY2, se eu não me engano, está em 33 agora. O vírus não parou, ele continua evoluindo, ele continua se ramificando, digamos, tendo filhos. Então, chegou uma hora que são tantas ramificações, que são como ruas novas. A gente descobriu essa nova rua aqui. Qual é o nome dela? Não tem nome ainda. Então, vamos dar um nome a ela. Né? Eu faço parte da iniciativa, da rede de pesquisadores que dão o nome a essas ruas, né, virais. Sempre tem rua nova. A gente detecta, opa, o que é isso aqui? Essa rua, essa avenida, essa highway que apareceu aqui. Não sei. Bom, então a gente precisa dar um nome. Caso contrário, a gente não vai saber onde a gente está no caminho. Chega uma hora que fica difícil dizer. Então, esse é um processo dinâmico e constante. O tempo todo a gente está detectando novas variantes e dando a ela um nome específico para que a gente saiba a que estamos nos referindo.
Então, não se assustem se daqui a alguns meses vocês ouvirem falar que a variante AY7 é a predominante mundialmente. Ela é só uma descendente da Delta, digamos assim, que agora se tornou mais frequente e a gente vai continuar monitorando ela. E vai ter a A7.1, a 7.2, a 7.3, não vai parar enquanto a gente deixar o vírus seguir em frente. Perfeito, perfeito. Muito bom, as analogias de vocês são maravilhosas, que realmente facilita muito, né, para conseguir entender todos esses conceitos que acabam sendo, né, espécie, né, definir espécie, falar sobre variantes, isso. Nath, tem mais perguntas ali no chat? Natália, como está sendo monitoradas as variantes? Está sendo fácil e feito em todo lugar? Acho que é o que o Anderson estava comentando, né? Sou de uma cidade super pequena e me pergunto se está tendo algum controle sobre isso, se eles sabem quando é a variante, onde é feito esses testes. Olha, Isso mesmo, não vou falar lá, mas eu tive respostas. Relacionado, né? De maneira bastante rápida, é o seguinte, o monitoramento de variantes no Brasil, com base em sequenciamento genético, é feito de maneira muito pouco homogênea. O que eu estou querendo dizer com isso? Poucos municípios brasileiros têm um monitoramento constante e muitos não têm quase nada. Existem regiões do Brasil que é um grande vazio em termos de conhecimento sobre que diversidade de variantes estão circulando ali. Isso é, inclusive, um estudo que eu estou começando agora para entender como que está se dando o monitoramento de variantes no Brasil. Uma coisa que eu já percebo é muito restrita a certas regiões que têm mais capacidade e mais poder econômico, basicamente. Pessoal treinado, equipamentos, verba, ali é onde é feito o monitoramento. E esses são estados que a gente sabe que hoje em dia são exemplos dentro do Brasil. Eu posso citar 3 aqui. Rio de Janeiro é o que tem o melhor monitoramento de variantes. Praticamente todos os municípios e as sub-regiões do Rio de Janeiro são monitorados constantemente. Um outro estado que não está ganhando o reconhecimento que merece é Goiás. Goiás tem um ótimo sistema de vigilância, em especial na cidade de Aparecida de Goiás. E também São Paulo. Esses 3 estados são os estados com o melhor sistema de monitoramento regional, porque ele é mais homogêneo e é frequente, e muitos deles são bastante rápidos também. Rapidez é extremamente essencial, para que a gente consiga entender o que aconteceu semana passada, e não sequenciar amostras de 3 meses atrás para descobrir o que aconteceu no passado, entendeu? Como se fosse uma previsão do passado. Vigilância tem que ser mais próximo do tempo real quanto possível, para que a gente entenda o que está acontecendo basicamente agora. E Anderson, deixa eu fazer uma pergunta. Deveria ser a nível municipal para ser assim mais eficaz? Tipo, literalmente municipal? Ou você poderia abrir um pouco mais isso? Eu adoraria que o Brasil utilizasse a sua estrutura, que já é bastante desenvolvida, quanto a classificações de macro-regiões de saúde. O que é isso? São agrupamentos de municípios que são geridos como um grupo. Então, a gente pode dividir o estado de Goiás, por exemplo, em 4. Eu sei que existem 4 macro-regiões. Essas 4 macro-regiões, elas poderiam ter sua capacidade instalada de monitoramento dos seus municípios. Dessa forma, a gente ter algo que seja um pouco mais homogêneo e não tão concentrado em regiões específicas. E a rapidez desse monitoramento implica na possibilidade de você ter rapidez nas ações, incluindo ações de distanciamento, lockdown, que pudessem ser feitas de forma mais precisa e, portanto, mais curta, né? Então, você conseguiria espaçar essas medidas, a exemplo do que faz a Austrália, a exemplo do que faz a Nova Zelândia, que são grandes, né, talvez 2 dos 5 países que melhor controlam por conta dessa relação de monitoramento e medidas, né, como é o Japão, como a China, né, também, Vietnã. Perfeito. Nath, tem mais uma pergunta?
já que eu tinha tocado na questão das vacinas associadas a informações falsas, vocês poderiam comentar a decisão da OMS em relação à vacinação de adolescentes, né? Acho que a Lorena tinha comentado um pouquinho, né, a respeito. Eu também tenho essa dúvida, estão me pedindo para produzir sobre isso, e eu falei, deixa eu participar dessa live, eu já ia fazer essa pergunta aí, porque o que eles falarem eu vou replicar. Eu achei que foi precipitado completamente. Inclusive, eu dei uma olhada rapidamente, porque eu estava respondendo a pessoa do meu direct, nem era para outra coisa, eu estava olhando, e tem 2 documentos, um em cima do outro, do Ministério, oficiais. Um, ele está dizendo que tudo bem, que deve se vacinar crianças, agora ele já disse que não. E até eu conseguir falar com as pessoas, explicar que eles estão fazendo isso por conta da história de que está tendo falta de vacina e não tem nada a ver com o fato de, por algum motivo, não se poder vacinar adolescentes e crianças, vai demorar muito tempo. E, aliás, isso é um erro constante do Ministério da Saúde. A gente comentou lá de cima, né, que a gente estava falando sobre essa questão da desinformação e tudo. Eles têm uma forma de se comunicar com a população que é muito precipitada às vezes. Se vocês soubessem que desde que saiu essa história desse parecer aí do Ministério dizendo que não era mais para vacinar, que não recomendava mais, e aí cita a OMS, e aí você vai lá na OMS e você lê diretamente o documento da OMS, e a OMS fala o seguinte: olha, a gente tem um problema mundial, a OMS sempre fazendo essa coisa dos países de baixa, de low income, como é que fala isso? Olha o meu português falhando. De baixa renda. Isso, de baixa renda. Então, assim, eles sempre comentando, a gente tem que ter vacina para todo mundo. Então, eles são ponderados ao falar isso. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma disparidade entre vacinas entre países ricos e países pobres. Então, a OMS não chega e fala assim, olha, Estados Unidos, dá 5 doses para as pessoas, porque a OMS pode falar o seguinte, calma, né? Tem tantos lugares sofrendo, tem gente que não tem acesso à vacina. E o que a OMS fala das adolescentes? Não é o público mais vulnerável a ter o agravamento da Covid-19. Isso é verdade. E o que ele diz? Se você tiver puder evitar isso nesse momento, até que toda a população mais velha esteja vacinada, ótimo. E aí vem o Ministério da Saúde, que se utiliza da falta de vacinas e do mau planejamento deles para dizer, não, a gente está dizendo o que a OMS disse. Isso não está certo, isso gera confusão, isso gera desinformação. E assim, eu não estou lá para saber a logística literal de doses e como está a situação, então eu não tenho esse acesso nas minhas mãos. Mas em questão de vacinação, você vacinar a sua população, ou quem inclui crianças e adolescentes de 12 a 17, isso ajuda a você chegar mais rápido na imunidade coletiva. E a imunidade coletiva vai te ajudar a controlar o vírus. Isso é uma questão epidemiológica. Então, para mim, foi um equívoco, principalmente como é a forma comunicado isso pelo Ministério da Saúde, né? E eu sou extremamente a favor. Aliás, o FDA, o CDC, a Sociedade Brasileira de Pediatria e entre outros órgãos no mundo todo são a favor de vacinar crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Desde que você tenha logística para isso, né? Desde que você tenha como fazer isso e uma forma centrada de fazer essa vacinação. E me causa... Vai lá. Não, é só uma perguntinha. Porque existe um debate de uma questão de essas vacinas não terem tido a segurança investigada para essa faixa etária. Pelo jeito, não é isso. Ou é? Porque, assim, não, já saiu. Os dados já saíram, são aprovados. Eu vi da Pfizer, por exemplo, que já é bem... Crianças e adolescentes no Brasil e aqui nos Estados Unidos só são vacinados com Pfizer, que já liberou dados. Isso, eu acho que é essa questão, e a gente, mais uma dica de comunicação. Quando essas polêmicas chegam, a primeira coisa que a gente precisa entregar para as pessoas, a primeira, de cara, é segurança. Com certeza. Né? Então, de cara, falar o seguinte, é seguro, ok? Não há um risco associado e existem dados que entregam a segurança dessa vacina para crianças e adolescentes. Porém, é precipitado porque aí constrói toda a explicação, a excelente explanação que você deu. Porque quando a gente inverte, isso automaticamente já torna a informação difusa
Porque as pessoas confundem eficácia, logística com a segurança. E o que mais causa problema, né, que mais causa reação, que mais alimenta o movimento anti-vaxxer. E quando você coloca a palavra criança no meio, né? Se usou essa palavra, você é bomba. O que eu estava querendo dizer é que isso me causa estranheza, essa nota me causa estranheza, porque ela vem um dia depois do ministro ter vindo a público para dizer que temos dose em excesso. Então, E aí, de repente, vem uma nota totalmente atrapalhada, com informações falsas, porque lá eles dizem letra por letra que a OMS não recomenda, isso é falso. Se você olhar o documento, está claro lá. A OMS recomenda a vacina da Pfizer a crianças acima de 12 anos porque é uma vacina segura e já foi testada nesse público. Então, é como o Hugo citou. A mensagem-chave aqui é essa. As vacinas da Pfizer são seguras para crianças acima de 12 anos. Já existem dados que mostram isso. Se o momento para vacinar esse público é agora ou não, aí a gente entra na outra questão. A gente já vacinou os grupos prioritários que têm mais risco de morte? Se a resposta é não, se a gente está muito longe disso, então vamos lá, vamos planejar isso direitinho. Isso está no documento da OMS. Eles citam isso claramente. Vacine os grupos prioritários. Quando você concluir, você pode partir para os grupos de baixa faixa etária com a vacina da Pfizer, basicamente. Seria isso. Nath, temos a nossa última perguntinha aí, já estamos avançando no horário. Da Laila. A vacinação também é capaz, então, de reduzir a transmissão da Delta? A gente tinha comentado um pouquinho, né, a respeito. Sim. Bom, a gente tem um dado aí que mostra claramente que pessoas vacinadas transmitem menos. Houve uma grande confusão por uma fala do CDC, né, do Centro de Doenças aqui, de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, onde ele falou que quando aconteciam as chamadas breakthrough infections, ou seja, aquelas infecções que passam a barreira da vacina, pessoas vacinadas que acabam ficando doentes, transmitem da mesma forma que pessoas não vacinadas. E as pessoas acabaram confundindo isso. Não, então você está dizendo que pessoas vacinadas transmitem da mesma forma. Não, na verdade, pessoas vacinadas não transmitem da mesma forma. Aquelas pessoas que acabam sendo suscetíveis a essas infecções, né, que passam por essas barreiras, acabam transmitidas não só porque elas ficaram doentes, né? Então, a doença gera também um aumento de transmissão por si só. Então, sim, vacinação reduz a transmissão da Delta e de qualquer outra variante. Não é somente da Delta, né? É importante falar isso. Qualquer outra variante vai ter um certo problema ali na pessoa vacinada, porque a pessoa vacinada tem uma resposta imunológica para combater aquilo lá tudo, etc. Em geral, né? Em geral. Então, houve essa confusão, tanto da Delta quanto de outras variantes. Tá tudo certo. Eu só queria adicionar um outro ponto aqui, que é bastante importante para o público mais leigo, é que a gente tem que entender que vacina não nos coloca dentro de uma bolha impenetrável a vírus. O que a gente tem são basicamente meios de nos proteger, células de defesa, anticorpos que a gente desenvolve quando a gente recebe um imunizante. Então, quando o vírus chega ali, já não é mais uma corrida em campo aberto, é uma corrida com obstáculos. E esses obstáculos, às vezes, são tão altos que ele não consegue passar. E se esses obstáculos estão logo aqui no nosso nariz, na nossa garganta, melhor ainda, porque ele já tropeça no começo, não consegue seguir, né, em frente e não vai ganhar a corrida. Agora, uma pessoa que não está vacinada, não, aí são 100 metros rasos, sem obstáculo nenhum, o vírus vai todo feliz e completa o ciclo, né? Então, se vacine, as vacinas que estão aí, elas oferecem não só proteção contra casos graves, quanto também contra infecções mínimas, com sintomas mínimos. Muitas das vacinas que a gente tem alta eficácia contra casos sintomáticos também, que é uma ótima notícia, e é um desejo pessoal meu. Eu espero que no futuro a gente tenha, de fato, excesso de vacinas, inclusive vacinas com eficácia contra casos sintomáticos extremamente alta. Quanto melhor, né? Melhor para a gente.
A questão é, as vacinas que a gente tem, hoje em dia, já são super úteis, elas já evitam mortes, isso aí já não é nem necessário explicar, a gente já está vendo, né, o resultado positivo. E é seguir vacinando, porque uma pessoa vacinada, ela não transmite vírus da mesma forma, ela já tem proteções ali. Então, isso vai ajudar a nós todos. Perfeito, acho que eu ia finalizar agora, né, esse nosso bate-papo com isso, né, eu ia perguntar, né, para vocês realmente ressaltarem como que a gente, então, se protege das variantes. Uma delas, vacina, como vocês já disseram, ficou muito claro. E o que mais, então, a gente pode fazer aí para se proteger dessas variantes? Eu posso continuar usando a minha máscara de tricô da minha avó, tá tudo bem? Ou não? O que mais a gente pode continuar aí fazendo? Queria que vocês falassem rapidamente para a gente poder finalizar, então. Eu queria, então, começando aqui com um ponto extremamente importante que é muito pouco falado. Dê prioridade, já que vocês querem sair, fazer algo, dê prioridade a atividades a céu aberto. Ambientes com boa circulação de ar. Evitem locais fechados, sem janela, por exemplo, onde está ali uma sauna, né, possivelmente uma sauna de vírus, infelizmente. Então, dê prioridade a ambientes, né, abertos, e se for acontecer algo dentro de um ambiente fechado, que as janelas estejam abertas e o ar circulando e as pessoas ali usando máscara. Eu acho que vou falar um pouco, tudo isso eu corroboro, né, tudo que o Anderson falou, eu acho que é o básico, mas eu quero lembrar o seguinte, nós sabemos que a pandemia, ela está se estendendo, por N motivos, né, ela tá caminhando. E eu sei que a vida não pode parar para muitas pessoas. E todas as vezes que alguém vem me pedir segurança, porque as pessoas querem segurança, elas precisam trabalhar, elas precisam sair para ir no mercado, elas precisam ir ao médico. Nós vamos lá ter 2 anos, né, de pandemia, as coisas não param, a vida não para. Então, o que eu sempre dou de conselho é o seguinte: se informe, aprenda como o vírus é transmitido, saiba como se proteger. Vá nos lugares que você precisa ir, que são inevitáveis. Fique a menor quantidade de tempo que você puder nesse local, se exponha menos, use máscara de boa qualidade e faça o que tem que ser feito com o menor risco possível. Né? Qual é o menor risco possível? É esse. Então, eu vou para um lugar a céu aberto, eu preciso fazer uma reunião, né? Não custa nada, de repente, se há a possibilidade dessa reunião ser um local aberto, pega essa reunião e bota num lugar aberto. A universidade faz isso. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns eventos acontecendo que não pararam, eles pegaram e botaram todo mundo para o lado de fora nas universidades. Então, assim, é isso, é usar a ciência ao seu favor, é utilizar a ciência e o que a gente já sabe do vírus ao nosso favor. A gente já sabe como proteger ele. A gente não é maior que o vírus. Quer dizer, o vírus não é maior que a gente. Nós somos maiores que o vírus. Então, assim, é utilizar isso ao nosso favor. Então, façam o que vocês têm que fazer, mas façam da forma mais segura possível. E lembrar sempre de uso de máscaras adequadas, né? Hoje nós temos... É muito interessante, uma das coisas que eu gosto muito de analisar, assim, um dia talvez eu escreva sobre isso, é a evolução muito rápida da divulgação científica e da própria ciência em relação ao uso de máscaras. O uso de máscaras num contexto social sempre foi meio que colocado em escanteio ou experimentado, né, tal tipo de máscara para isso. No começo da pandemia, vocês vão lembrar disso, no começo da pandemia, muita gente da divulgação científica, inclusive, falava, olha, máscara tal só para a pessoa, a gente saiu estudante, tinha máscara disponível, óbvio, mas tinha uma coisa do tipo, são mais nisso, deixa a máscara para lá, você tem que dar. E as coisas foram mudando, assim, a gente foi tendo outras percepções, não porque estávamos errados, mas porque os resultados científicos mudaram. O conhecimento, né? Exato, o conhecimento avançou muito sobre isso. E hoje nós temos também agora, né? Antigamente você não tinha produção de PFF2 como tem hoje. E aí, para de cair nas fake news que PFF2 é caro, tá? Ela pode ser cara mesmo, mas tem PFF2 aí de R$2, de R$3, então tá tudo muito sério, ok?
Qualquer coisa eu vou lá no meu perfil que eu indico ali, ou então PFF2 para todos, né? Eu acho que é um arroba que muita gente conhece, e lá tem a lista de lojas que te entregam isso num preço super bacana. Apoiem campanhas de distribuição de PFF2 nas comunidades. Tá? A gente puxou uma super legal com a Central Única das Favelas. Apoiem isso, porque ainda precisa demais, muito mesmo. É impressionante como básico, tá? Que é o uso da melhor marca, ainda não tem sido assimilado de uma maneira tão intensa, mais uma culpa do governo, deveria distribuir isso e ensinar como fazer, mas é muito bacana você ver meu porteiro estava usando PF2 esses dias, porque eu entreguei para ele, assim, ele não sabia nem o que era, então esses dias que eu entreguei, né? Aí agora ele estava lá todo com o PF2 que eu não era que eu tinha dado, ele foi atrás, então façam isso, sabem, apoiem, tenta disseminar isso para além do teu rosto, tá? Coloquem no teu, mas tenta colocar isso no rosto de outras pessoas também, porque eles falam muito fácil, é uma galera que pega livro, uma galera que pega escola, é uma galera que não tem escolha em relação à aglomeração muitas vezes. E é para isso que a gente tem que olhar agora. Perfeito. Gente, só tenho a agradecer, em nome do Conhecimento, em nome do Vacina, pela presença de vocês, então, nessa noite aqui com a gente. É muito importante mesmo, foi muito prazeroso, e espero que vocês tenham também curtido aí a troca de informações entre vocês, né, as perguntas, a aprendizagem, e também o pessoal que está assistindo a gente também, que espero que vocês tenham gostado bastante da noite de hoje. E é isso, né, vamos continuar com agora o nosso Vacina Talks, que vai ser agora uma vez por mês. Então, mês que vem a gente vai vir falando um pouco mais sobre a terceira dose, né, e discutindo um pouco mais a respeito desse assunto aí no mês de outubro. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes, nos canais, para vocês verem como vai ser a data e como a gente vai fazer aí no nosso próximo evento. E muito obrigado, Lorena, muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Hugo, coração. Valeu. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.